O mercado das plataformas low-code está em constante crescimento. E se você quer saber, nesse ano de 2021, quais as empresas que estão liderando esse mercado, se você quer ficar antenado, quer saber de todas essas novidades, para ficar sempre um passo à frente, você precisa assistir esse vídeo até o final. Fala pessoal, Leo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você não for inscrito nesse canal aqui, esse é o momento de você se inscrever, vai lá no botãozinho vermelho, igual a minha camisa, clica lá para você se inscrever, depois ative o sininho também, assim você vai ajudar esse canal a crescer. Mas para você ajudar ainda mais, não deixe de dar o like no vídeo e também de compartilhar esse vídeo, é assim que você vai ajudar o canal a crescer. O canal crescendo é o momento em que eu vou conseguir produzir mais conteúdo aqui para vocês. Vocês me pedem conteúdo, mas eu não tenho como fazer se você não ajudar esse canal a crescer. Eu gosto de rimar mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos ao que interessa, né? A gente tá falando aqui de mercado low-code, das líderes das plataformas low-code do mercado. Eu fiz um vídeo no ano passado falando sobre as líderes de mercado e esse vídeo ele foi pautado, foi baseado em uma pesquisa da consultoria Gartner, que é uma consultoria que faz pesquisas para o mercado, né, para poder ajudar as empresas a tomarem decisão. Então, no último vídeo que eu fiz, eu me baseei na pesquisa de 2019, né, de agosto de 2019. Agora, saiu no final do ano passado, na verdade em setembro, a pesquisa de 2020. Então, pautado nessa pesquisa, a gente consegue olhar esse mercado para 2021, pelo menos o início de 2021, quais são as empresas líderes de mercado, as que estão liderando esse mercado, e eu vou fazer uma análise aqui de todas os quadros aqui que eles fazem, né? Que o quadrante Gartner, ele tem alguns quadros aqui que a gente já vai entender cada um deles, e a gente vai ver as diferenças de como estava na pesquisa anterior para essa pesquisa, para a gente ver quem entrou, quem não entrou, quem reposicionou, enfim, a gente já vai entender tudo juntinho. Então, para a gente começar a conhecer essas empresas, eu vou começar pelo primeiro quadrante. Só para que vocês possam entender, o Gartner, ele faz essas pesquisas dele, ele pega as empresas e ele enquadra dentro de um quadro, um quadrado, onde esse quadrado é dividido, né, em 4 pedacinhos. Em cada pedacinho desse, ele considera um estilo, um tipo de empresa, né? Em que momento que essa empresa está. Bom, para a gente começar, eu vou começar pelo quadrante de visionários. Então, só para você poder entender, a gente tem um quadro grande. Cada um desses quadradinhos, a gente tem um tipo, vou chamar assim, um tipo de característica. Então, a gente tem o challenge, ou seja, as empresas desafiadoras, né, que eles chamam de vou tentar traduzir mais ou menos aqui. Depois a gente tem os líderes, ou seja, as empresas que mais se destacam como líder de mercado. A gente tem os niche players de mercado, talvez, seria alguma coisa assim, né? Se fosse traduzir, seria jogadores de nicho, né? Mas eu imagino que seria alguma coisa de players nichados, vai. E a gente tem as empresas visionárias. E lembrando que cada setor que essas empresas vão aparecendo, significa que elas podem, vou chutar aqui, elas podem ser uma empresa visionária que estão mais perto de ser líderes, ou elas estão mais para um nicho específico, né? Um nicho específico ali dentro de uma área, tá? Então é bem importante a localização desses caras para a gente poder entender esse mercado. Então vamos começar pela parte dos visionários, né? Que é a parte que é a partezinha ali de baixo. Então, as empresas visionárias. Como é que estava em 2019, na pesquisa de 2019, né? Então, final de 2019, que é uma tendência para 2020, que foi a tendência para 2020. Então, como visionária, aparecia a BatchBox ali em cima, né? Ali no pedacinho de cima, já quase chegando a ser líder, então ela estava mais ou menos no meio do quadrinho ali, como vocês podem ver, galgando ali a liderança, né, entrar na parte de líderes. E também tinha a Pega, que ela também estava como visionária, ela está mais abaixo, né, aqui, ou seja, então a BatchBox, ou seja, a gente consegue entender que a BatchBox, ela é uma empresa que está um pouco mais posicionada, é uma empresa que provavelmente tenha mais mercado, e a Pega estava mais ali olhando mais para nicho, né, especificamente para nichos do mercado. E aí, como é que veio a mudança, né? Então, depois, o final de 2022, ou seja, o que tem de tendência para esse ano? A BatchBox aparece ali em cima ainda, só que ela sai um pouco do meio, vai para um pouco do lado do nicho, então ela tá ali no meio, né? Ela tá indo pro centro do quadrante, ou seja, ela tá ainda como visionária, só que se a gente for reparar, ela perdeu um pouco para chegar ali na liderança. A Pega, aquela que estava mais pro lado dos nichados, ela acabou indo mais
pro meio, ou seja, ela tá deixando de ser só de nicho, né, e tá indo aqui para uma empresa visionária e também subir um pouco, tá querendo ir para a liderança. E aí aparecem mais duas empresas aqui como visionária, a Zoho, eu não sei se é assim que fala, mas é ZOHO, que aparece aqui como visionária, aqui no meio termo, e a Oracle aparece lá embaixo, mais como visionária, perto ali de um nicho, né, específico. A Oracle vem com a sua ferramenta Visual Builder. Olha que bacana, hein? Oracle, uma gigante desse mercado de tecnologia, aparecendo no mundo do low-code aqui para uma tendência para esse ano. É importante, tá, pessoal? Eu sempre vou deixar, vai estar tudo aqui na descrição, todos os nomes dessas empresas e os links para você poder conhecer a ferramenta dela. Logo eu pretendo fazer isso com as ferramentas que dá para fazer demonstração. Eu pretendo trazer um demonstrativo dessas empresas aqui, como eu fiz com outras empresas aqui no meu canal. Então venho aqui, faço uma espécie de um review, né, sobre a plataforma, a minha primeira impressão sobre essa plataforma. O próximo quadrante são os niche players, acho que é assim que fala, são os players, né, de nichos, ou seja, são ferramentas que são mais específicas para determinados nichos. É pelo menos essa parte que eu acabei por entender. Então, se a gente for olhar como estava lá no final de 2019, a gente tinha as seguintes empresas. A Kintone, ela aparecia bem em cima, só que mais pro lado esquerdo, ou seja, ela era bem, né, nichada, é uma ferramenta bem para nicho específico e quase como uma ferramenta ali challenger, né, lá em cima ali. Depois ela vai passar dos seus limites, né, se ela continuar galgando ali algumas coisas assim desafiadoras, vamos chamar assim. Depois, a gente tem aqui a Agile Point, que eu tô sempre olhando de cima para baixo, tá? Sempre olhando de cima para baixo. Então a gente tem a Agile Point. A Agile Point, ela tá ali mais pro lado de se tornar visionária, e isso é interessante, né? Uma empresa visionária é sempre interessante. Depois a gente tem a QuickBase. QuickBase tá bem no centro aqui e tal, ela não tá nem muito para cima, também não tá no centro de tudo, né? Ela então é uma empresa nichada que tá um pouco mais para ser uma empresa desafiadora. Depois a gente tem o BPM Online, que pelo nome dá a impressão que é para processos, né, coisas de processos específicos, e ela tá ali num meio termo aqui embaixo, indo para uma empresa visionária. Depois temos a K2 está bem para baixo, ou seja, é uma coisa bem nichada, um pouco mais pro lado visionário. TrackVia, tá? Depois. E por último, a Pronto Forms, que é uma empresa muito nichada, tá vendo? Então, quanto mais pro canto, né, pro cantinho de tudo, significa que a empresa é especificamente de nicho, né? Um player de nicho aí do mercado. E conforme ela vai andando pros lados, significa que ela faz parte desse quadrante, só que ela tá indo para esse lado, ela tem algumas características desses outros quadros que tem a seu redor. Legal, isso pro final de 2019. Como estava agora pro final de 2020, que é a nossa nova tendência. Vamos falar sobre a primeira que a gente falou lá no começo. A Kintone, ela estava muito próximo ao Challenger e agora ela já baixou. Então, ou seja, ela está deixando de ser uma empresa Challenger e está descendo para ser uma empresa muito mais específica de nicho de mercado, né? Tudo bem que ela ainda passou um pouco para o lado do visionário, comparado como ela estava antes. Ela estava num ponto ali, eu estou fazendo isso porque eu estou olhando também aqui, né, para conversar com vocês. E aí vocês vão vendo aqui, acompanhando aqui do lado. Então, ó, ela estava mais para cima e ela desceu um pouco mais sentido meio, vindo um pouquinho mais para o lado do visionário. A Agile Point, em sua, né, que foi a outra que a gente falou, uma das primeiras que a gente falou antes, ela continuou ali mais ou menos no mesmo lugar. Pode reparar, ela tá mais ou menos ali no mesmo canto, ela passou, na verdade ela foi um pouquinho mais pro lado do visionário, ou seja, ela conseguiu tornar-se uma empresa um pouquinho ainda mais visionária. Depois vem a QuickBase, que estava meio que centralizada, e ela veio muito pro lado do visionário, ou seja, devem ter havido muitas novidades dentro da plataforma deles, para trazer essa empresa totalmente para esse lado, assim, bem, trouxe bruscamente ela para cá e também um pouco mais para cima, né, se a gente for olhar bem. Ela tava ali, ou seja, ela passou a ser visionária, subiu um pouco para ser challenger, ou seja, ela tá chegando perto de ser líder, né, porque começa a ir muito para cima ali, ela começa a brigar pela liderança. Isso é bacana, isso é muito interessante.
Depois aí aparece aqui uma que não aparecia em 2019, New Gen, tá? Aparece aqui mais ou menos onde estava a QuickBase na pesquisa anterior. Depois aparece a Creatio, aparece bem pro lado do visionário aqui, né? Também nichado, mas pro lado do visionário. Depois aparece a Aura Quantic, que também não tinha no passado. Então a Create não tinha, a New Gen não tinha e a Aura Quantic não tinha na pesquisa passada. Então são empresas que apareceram aqui nesse quadro de nichos de players, né? Nicho players, é difícil traduzir isso, né? Se a gente for usar no português, seria jogadores de nicho, alguma coisa assim. Mas vamos lá, seguindo. Depois aparece aqui embaixo o ponto forms, ela chegou ainda mais pro canto, ou seja, ela tá bem mais pro nichado, menos visionária total. Talvez isso seja um problema para ela também, porque ela pode ser que não esteja criado coisas novas e fica estagnada também, então é bem perigoso você cair muito para um lado, né? E depois aparece a TrackVia, que já apareceu na pesquisa anterior, nesse mesmo quadro, só que ela saiu muito do campo visionário e desceu também. Isso pode alertar também a um certo risco dela não aparecer em próximas pesquisas se ela não começar a se reinventar, pelo menos é a minha análise aqui. Quem não apareceu, que estava na pesquisa anterior, foi a BPM Online, não apareceu nesse quadrante, e também a K2 também não apareceu nesse quadrante. Então a gente vê aí as danças das cadeiras, né, desses quadrantes Gartner, que dá uma boa noção do que vem por aí, o que a gente tem que ficar de olho dessas plataformas. Agora vamos subir aqui para o quadrante do Challenger, né, ou seja, as empresas que são desafiadoras, sei lá se seria esse o termo em inglês. Você sabe inglês melhor do que eu e pudesse traduzir esse termo, qual termo você daria? Escreva aqui embaixo, eu quero te ouvir, eu quero ler o que você escreveu aqui. Qual a sua opinião sobre essa tradução para nossa língua aqui? Mas vamos lá, as empresas que apareciam em 2019 na pesquisa do final de 2019, as tendências, né, para 2020 foram: a gente tem aqui a Zorro aparece aqui nos Challenger mais para próximo de uma empresa do tipo nichada, né, de uma empresa que tem um nicho específico. Ela aparece aqui embaixo, mas como Challenge. Depois aparece ServiceNow, que é uma grande empresa aí do mercado, né, de sistemas de IT, enfim, são sistemas que são usados muito para aberturas de chamadas, de suporte técnico, enfim, alguns sistemas parecidos com isso. Então a ServiceNow aparece aqui, que é uma plataforma low code também, e ela aparece como challenge bem coladinho para ir para a liderança, né? Então ela aparecia aqui. Também aparecia a Oracle de uma forma genérica, eu não falava o nome porque a Oracle tem, parece que 2 tipos de sistemas low code que podem ser considerados. Ela aparecia aqui também. E por último aparecia a Kony, não sei como a pronúncia correta. Kony, que aparece bem aqui, querendo descer mais para nichado, mas também ir para o lado do visionário e também colado com liderança. Eu diria que esse lugar aqui é um lugar bem importante de ser olhado, né? Porque é uma empresa challenger, porém ela é uma empresa que está próxima à liderança. Então ela é uma empresa desafiadora que também tem uma liderança, né? Porque ela está bem coladinho aqui no canto. Como é que ficou para o final de 2020? Ou seja, tendência para este ano que está começando. Então o que aconteceu aqui, ó? Só aparece a Oracle com Apex. Então a Apex aparece como empresa desafiadora, que é a Oracle, né? Com essa aplicação Apex. As outras todas que apareciam aqui não aparecem mais como empresas desafiadoras. Então aqui teve uma grande mudança da pesquisa lá do final de 2019 para a pesquisa do final de 2020. Ou seja, Oracle como empresa, como plataforma low code desafiadora aparece aqui, um tipo nichado do que para uma espécie de liderança. E agora é chegado o grande momento da gente falar sobre o que são, né, o que foram colocadas como líderes do mercado low code. E para começar, vamos olhar como estava no final de 2019, depois a gente vê como está agora no final de 2020, que é a tendência para este ano aqui. Então, ó, a gente tinha aqui em 2019, a gente tinha ali em cima a Salesforce como uma líder mais pro lado da desafiadora, mas bem alto, ou seja, então uma liderança bem forte, né? Ou seja, quanto mais para cima, a liderança é maior. Só que ela é uma liderança com pegada mais de
desafiadora ali, né? Challenger, né? Depois vinha a Microsoft em segundo lugar com a ferramenta Power Apps, né? E a Power Builder também, né? Tem tudo um ecossistema que tem ali. Microsoft vinha aparecendo forte ali. Depois aparecia OutSystems aqui embaixo e em seguida Mendix. Então repare que Salesforce e Microsoft são líderes mais tendendo para o lado dos desafiadores, né? Challengers, OutSystems e Mendix mais pro lado do visionário, Mendix ainda mais, né? Uma liderança mais caindo pro lado de visionário. E por último aparecia a Appian, vou chamar assim, Appian. Se tem alguém da Appian aí me assistindo, fala qual é a pronúncia correta que a gente tem que dizer. A Appian é uma líder, só que ela tá bem no cantinho aqui, ou seja, ela tá ali para ficar no meio termo, uma empresa líder, visionária, né, mais mesclado, né, então seria dividido ali 25% de cada, quase isso, né, seria 25% se estivesse bem no meinho ali, mas a gente poderia encarar como porcentagem, então ela é uma empresa mais líderes, um pouco mais challenger, e aí depois um pouco menos visionário e quase nada nichado, né? Então a gente olha, se a gente for pensar, a gente tem que olhar muito para esse quadro da porcentagem, que aí vai dar uma noção muito boa. Legal, falei pra caramba, e como é que tá no final de 2020, ou seja, quais são as líderes para esse começo de ano? Eu vou começar de cima para baixo também, né? De cima para baixo, então a primeira que aparece aqui é a Salesforce, então ela desceu bastante, ó. Ela saiu inclusive mais do lado desafiadora, ela desceu um pouco aqui como líder ainda, mas em direção a visionário, ou seja, uma empresa, uma plataforma líder que está indo mais para uma empresa visionária, uma plataforma líder e visionária, né? Então quanto mais para baixo do visionário, eu até encaro que seria uma boa, né? Você tá ali perto do visionário, porque deixa uma plataforma totalmente líder, só que com uma visão muito grande, uma visão muito boa. Então a Salesforce aparece ali. Depois, se a gente for ver na ordem aqui de cima para baixo, aparece a OutSystems. A OutSystems aparece ali no meinho, então ela mexeu um pouco, ela foi um pouco mais para a esquerda, né? Ela foi um pouquinho mais para a esquerda, desceu um pouquinho mais também parece para o visionário. Então ela tá ali. Depois aparece a Microsoft aqui, pela minha visão aqui, né? Eu tô olhando aqui no olhômetro mesmo, né? Depois aparece a Microsoft, mais pro lado, né, do Challenger, do que a OutSystems aparece, menos do que a Salesforce, então tá no meio termo, e mais perto do visionário. Então, Microsoft com a sua ecossistema low code também. Depois aparece a Mendix, e reparem como já tem uma confusão grande, ou seja, Salesforce, OutSystems, Microsoft e Mendix estão todas muito próximas aqui como líderes. Todas são consideradas líderes, não tem uma que é mais líder do que a outra, não dá pra gente falar isso, não dá, realmente não dá, né? Mas dá pra gente analisar, qual é a empresa que é líder, que é mais visionária? Se a gente for olhar, parece que é a Mendix, né? Aí depois, qual que é a empresa líder que tem uma empresa mais desafiadora? Aí a gente vai pra Salesforce e assim por diante. Aí depois vem uma novidade aqui no quadro de líderes. A ServiceNow, que antes aparecia como Challenge na pesquisa anterior, aparece aqui como líder. Mais pro lado do visionária, uma líder muito visionária, se a gente for pensar assim, né? Então, uma líder visionária. E a Appian, nossa, é difícil de falar, dá uma trava-língua aqui. Appian aparece mais para cima, ou seja, ela deixou mais o lado do Challenger, veio mais pro meio, ou seja, conquistou uma liderança maior e tá mais próximo de todas essas líderes aqui, tá mais próximo de uma empresa visionária. Isso é bem interessante. Mas a gente repara que o mundo do mercado low code, as lideranças elas estão muito próximas, então elas estão bem concorridas. Então eu diria o seguinte: se você está interessado nesse mundo low code, você tem que estar por dentro aí do que está acontecendo nesse ecossistema aqui, ó, nessas 6 empresas pelo menos aqui. Essas 6 empresas você tem que estar de olho, entender como elas funcionam, pelo menos cada uma delas, tá? Para você poder saber aí, conhecer um pouco delas, não esqueça que na descrição tá o link de todas as empresas que eu falei aqui. Todas elas dessa nova pesquisa
tem o link aqui na descrição. E se você quer ficar um passo à frente desse mundo low code e no code, você tem que participar do Clube Léo Andrade, um lugar com conteúdos exclusivos e inéditos, ou seja, conteúdos que não tem aqui no YouTube. São cursos, tutoriais, conversas que a gente faz entre os membros, às vezes eu trago convidados para poder conversar, pessoas de áreas distintas aí da tecnologia, para a gente poder obter, trocar conhecimento e isso fazer com que a gente cresça cada vez mais. Para você poder participar, o link tá na descrição, você vai entrar lá, vai pagar uma mensalidade bem pequenininha para a quantidade de conteúdo que tem lá, você vai gostar muito e a minha meta lá é fazer você sair do ponto zero e chegar até o teu almejado trabalho, teu almejado emprego ou até mesmo construir o seu projeto, construir o seu negócio utilizando essas ferramentas. E após a gente ver todas essas plataformas, eu tenho certeza que alguns estão aí perguntando, poxa Léo, mas tem várias ferramentas que não aparecem nessa pesquisa. Isso é normal, tá pessoal? É normal porque quando a consultoria ela faz essa análise, essa pesquisa, esse documento, ela tem que eliminar algumas empresas, porque senão ia aparecer trilhões de empresas aqui. Então ela deixa as empresas que têm mais relevância, mais tendência na liderança para poder mostrar aqui. E a gente repara também que uma falta que a gente ainda vê aqui é de plataformas brasileiras, mas eu vejo que e eu sinto que com o tempo isso daí vai crescer, né? Algumas plataformas vêm se destacando bastante e acredito que vai conquistar mercado e em algum momento vai acabar aparecendo. Então é importante sempre estar ligado nesse mundo se você gosta dessa novidade da pouca codificação, né? Ou de nenhuma codificação, mas a possibilidade de construir aplicações, tem que ficar ligado em todo o mercado. O quadrante ajuda as grandes empresas a tomarem decisões, mas não significa que você tem que fechar os olhos para as outras plataformas, para as outras ferramentas. É sempre importante você conhecer, porque pode ser que alguma delas sirva para você, tá? Talvez algum de vocês tenham pensado assim, pô, mas não aparece Bubble, por exemplo. A pesquisa da Gartner fala de plataformas low code e a Bubble é considerada uma ferramenta no code, então é um pouco diferente, tá? A plataforma low code é uma plataforma onde você constrói aplicações com menos código, mas não significa que não tenha código. Eu já vi muita gente cometer esse equívoco, né? Falar assim, Poxa, a ferramenta tal não é low code porque tem muita codificação. mas low code se diz abaixo código, ou seja, não significa que não tenha. O termo low code vem de você criar funcionalidades ou operações dentro do teu desenvolvimento que facilite, que otimize o desenvolvimento, mas não significa que vai tirar totalmente a codificação. Então, preste bastante atenção quando você for analisar, porque se não tem código, não é considerado low code, é considerado no code. Low code você tem a opção de codificar, você tem código, existem ferramentas que traz o low code muito mais forte, ou seja, tem menos código e tem ferramentas que trazem mais código, só que ferramentas, por exemplo, tem ferramentas low code, a parte low code é através de linha de código, você escreve lá e ela prepara coisas para você, ela otimiza o serviço para você, então daí que vem o termo low code, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais ferramentas ou qual ferramenta você anda estudando ou está trabalhando que seja desse mundo low code? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu quero ver qual é a ferramenta que você está utilizando aqui embaixo. Presta atenção. Ferramenta low code. A gente está falando de low code, tá? Então não quero ver ferramentas no code escritas aqui embaixo. Não que não possa, mas a intenção dessa pequena pesquisa é justamente isso. Qual ferramenta low code você vem estudando ou trabalhando? Escreva aqui embaixo nos comentários, eu quero ver qual as ferramentas que vão mais aparecer aqui. Quem sabe até eu não posso produzir alguns conteúdos sobre essa ferramenta também. Se você não for inscrito no canal, esse é o momento, se inscreva no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ajude o canal a crescer, ative a notificação, compartilhe, dê seu like, não deixe de me seguir nas redes sociais, tem aqui embaixo, tem na descrição, lá na descrição tem alguns links interessantes que você pode gostar. Também não deixe de baixar o e-book A Revolução Low Code, tá aqui embaixo também, aqui o link tá na descrição também, na descrição também tem o grupo Telegram, enfim, na descrição tem informações importantes que vão ajudar você com certeza. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Constante. Agora sim, Marquinhos. Pô, aleluia, né? Challengers. Como é que fala isso, mano? Niche players. Niche players. Fui.